Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira, dia 24 de abril. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando, lembrando que hoje é o nosso dia do jejum. Nós, como igreja, hoje jejuamos, temos alguns propósitos que nós colocamos neste jejum, além, claro, dos nossos pedidos pessoais. Nós oramos buscando a presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Oramos pelas famílias e pelos irmãos da igreja, por todos os pedidos que são enviados para nós. Oramos também pelas crianças e adolescentes. Oramos pela paz de Jerusalém, oramos por Israel. Oramos também, amados, para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande. E oramos para que o Senhor abençoe o nosso Brasil querido, amado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Feche os teus olhos, se você já achou aí, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra, para praticarmos e vivermos a tua palavra, agradando o Senhor em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos do teu Espírito Santo nesta manhã. Derrama sobre nós uma unção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos ler o texto aqui que está lá, então, em 1 João capítulo 4, verso 1. A epígrafe do texto diz os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Então, no versículo 1, ele continua dizendo: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que o apóstolo João começa nos ensinando nesse versículo? Que além do Espírito Santo, há também outros espíritos que não procedem do Senhor. Então ele diz: olha, provai os espíritos se procedem de Deus. A palavra provai, ela é um termo que é emprestado da metalurgia. É um termo onde se é usado na prova dos metais, para provar pelo fogo, provar ali pela temperatura o seu valor, a sua pureza. Então, ele diz: olha, que nós devemos também provar, para ver se os espíritos procedem do Pai de fato, procedem de Deus mesmo. Porque quando ele, neste versículo tão pequeno, ele junta duas coisas que são muito importantes. Ele fala que nem todo as pessoas falam movidas pelo Espírito de Deus, há outros espíritos movidos por trás de falsos profetas. Então ele faz essa relação entre esses espíritos que não procedem de Deus, esses falsos mestres, falsos profetas, dizendo: olha, a fonte de inspiração deles não é Deus, mas a fonte de inspiração deles procede das trevas. Então ele continua dizendo: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. Nós vimos aqui desde o início dessa epístola e também nas epístolas de Pedro que começaram a se levantar na igreja homens dentro da própria igreja que negavam a natureza onde Cristo ele é totalmente homem, mas ele é totalmente Deus também. Então eles negavam a Cristo pelas suas doutrinas, pelas heresias que eles pregavam. E eu tenho sempre dito isso, pior do que negar explicitamente é falar ou pregar de uma forma sutil, com heresias aonde aqueles que não conhecem a palavra do Senhor são ali engodados, são ali enganados. E ele diz mais ainda: e todo espírito que não confessa a Jesus, como que então era feita esta prova, todo espírito que não confessa a Jesus não procede do Pai, de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e já presentemente está no mundo.
Sabe, aqui o apóstolo João, ele nos ensina que, ainda que o anticristo, os anticristos nós já vimos esta semana que passou. O que são os anticristos? Mas o anticristo, aquele anticristo final, a personificação de todo mal, amém? De toda heresia, de toda blasfêmia, ele ainda não se manifestou. Mas os seus princípios, eles já estão em ação no mundo, claro, porque o mundo pertence a ele, mas eles já estão em ação também na igreja para roubar, para ceifar, para enganar, para ludibriar, para enganar aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Então aqui mostra a importância de se conhecer a palavra, de ser como os bereanos que conhecem a palavra, para não serem enganados. Porque dentro da igreja, se nós trouxermos para a nossa realidade, ninguém vai vir negando a Cristo descaradamente, explicitamente, mas movido por um espírito, que não é o Espírito Santo, essa pessoa vai trazer falsa doutrina, falsas heresias, heresias e doutrinas com enganos sutis, para que as pessoas se afastem do alvo, que é Cristo. Porque um desvio hoje, pequeno do alvo, daqui a 1, 2, 10, 20 anos, vai fazer com que esta pessoa, este cristão hoje, passe muito longe do alvo. Porque ele foi lá atrás enganado por uma palavra, por uma sementinha que foi lançada no seu coração. E ali aquela semente ela brotou, ali aquela semente cresceu e deu frutos. Então, aqui a palavra do Senhor, ele diz muito claro, eu quero ler de novo esse versículo, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Trazendo de uma maneira bem simples esse versículo para nós, ele está dizendo que o Espírito Santo, que ele habita em nós, ele faz com que nós não tenhamos medo. Não é preciso temer. Não é preciso ter medo, porque aqueles que nasceram de fato de novo, aqueles que nasceram e foram regenerados e estão andando na palavra de Deus, esses têm o Espírito Santo. Porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu recebo a regeneração, o Espírito Santo passa a habitar em mim. A partir do momento que eu ando na palavra dele, o Espírito Santo cresce na minha vida, que ele cresça e eu diminua. Agora, o problema também é a caminhada, porque se eu não caminhar na palavra, eu vou entristecer o Espírito, e quando nós entristecemos o Espírito, nós sabemos o que o apóstolo diz, ele diz que nós apagamos o Espírito quando nós o entristecemos, porque nós estamos insistindo em andar num caminho que não é dele, insistindo em fazer a nossa vontade. Mas ele está dizendo aqui para os verdadeiros crentes, para mim e para você, não tenha medo, porque você que nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo é esta proteção que nós temos. Esse detector de mentiras, de heresias, de falsas palavras, de detecção de que a boca fala uma coisa, mas no coração a outra coisa, né? Algo diferente do que a boca fala, pela hipocrisia. Então o Espírito Santo habita dentro de você e ele não vai permitir, se você andar na palavra do Senhor, que você seja enganado. A verdade é que tem muitos cristãos que se deparam com a sua vida e a palavra de Deus. E então nós nos colocamos diante de uma decisão. Vou fazer a minha vontade ou vou fazer a vontade da palavra de Deus? Quando eu escolho a palavra de Deus, o Espírito Santo está em mim. Quando eu não escolho a palavra de Deus, eu escolho a minha vontade, eu vou apagando e extinguindo o Espírito Santo na minha vida. E então eu me torno o quê? Uma vítima da minha própria desobediência. Eu me torno alguém que está ali podendo agora ser enganado, porque o Espírito Santo ele já não fala mais. O Espírito Santo ele se apagou porque eu fiz escolhas motivados por outras coisas. Por outras coisas.
Versículo 5. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, quem que o mundo ouve? Aqueles que falam o que o mundo quer ouvir. Amém? Aqueles que falam que o mundo, então eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e olha só a consequência de falar da parte do mundo, e o mundo os ouve. Amém? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, porque a palavra de Deus ela incomoda. Amém? A palavra de Deus ela incomoda, a palavra de Deus ela nos confronta. Então aquele que conhece a Deus, ele nos ouve, porque ele tem andado na palavra de Deus, ele tem o Espírito Santo, ele reconhece aquilo como palavra de Deus, como a vontade de Deus, reconhece aquilo como a palavra pura, o evangelho verdadeiro, mas aquele que não é da parte de Deus, ele não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? E agora nós vamos ver amanhã mais uma vez o apóstolo João falando que Deus é amor. Então aquele que não nos ouve, aquele que odeia o seu irmão, aquele que não tem compaixão do seu irmão, mesmo que ele esteja errado, esse não tem o Espírito de Deus. Amém? É tão simples, amém? Porque Deus nos amou de uma maneira tão extraordinária, a ponto de vir e nos resgatar do pecado em que nós estávamos, do lamaçal em que nós estávamos. Estávamos porque nós queremos, nós andávamos num caminho mau, mas ele veio nos resgatar, entregando seu Filho unigênito para morrer a nossa morte. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar e vamos terminar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Pedir que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo ministre profundamente nas nossas vidas. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder, do teu amor. Que o Senhor derrame da tua unção. Que o Senhor tire todo o fardo e todo o peso, em nome de Jesus Cristo, e coloque a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor possa renovar a alegria, o amor na vida de cada um aqui e derramar nesse dia uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra e andar nela, andar nos teus princípios e não nos princípios desse mundo, nos desejos da carne, não nos desejos dos olhos, nem na soberba da vida, em nome de Jesus. Mas nos abençoa, Senhor. Nós nos humilhamos aos teus pés e reconhecemos a nossa dependência de ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de dar like se você não deu. Também compartilhe com quem você ama. E não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos o quanto ele é importante para você. Nós oramos por todos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo.